Juízes, capítulo 9, a partir do verso 1, diz o seguinte: Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém Jotão, o filho menor de Jerubaal, ficou, porque se esconderam. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Pai, essa é a tua palavra, e a tua palavra, Senhor, ela mexe com o nosso interior. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é quem sonda os nossos corações e nos conhece, como diz o Salmo 139. Senhor, obrigado porque a tua palavra fala que o Senhor não vê como o homem vê, o Senhor vê o coração, e o Senhor nessa manhã está olhando para cada coração e está entendendo cada necessidade. Às vezes nós oramos e não entendemos as coisas que acontecem porque nós não sabemos orar, como diz Tiago, e o teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, diz a tua palavra. E é por isso, Senhor, que nós muitas vezes vivemos muitas coisas que nós nem pedimos, porque o teu Espírito Santo está intercedendo por nós, porque o Senhor conhece o nosso interior muito mais do que nós mesmos. Fala conosco, Pai, e supra as nossas necessidades nesse dia, necessidades físicas e também emocionais. Fortaleça o nosso espírito e que o Senhor nos conduza ao centro da tua vontade. Alinha, Senhor, o nosso coração ao céu, e que nós possamos viver a eternidade, os céus e tudo aquilo que o Senhor falou sobre nós nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Que história triste, meus irmãos. Que história triste. Abimeleque, ele tinha muitos irmãos, como diz a palavra, mas eram meio irmãos, ou meios irmãos. Acho que é meio irmão. E quando a Bíblia fala que ele era filho de Jerubaal, Jerubaal é Gideão. Gideão, o grande Gideão que nós conhecemos de Juízes capítulo 6, que em um momento estava fugindo dos seus inimigos. Por quê? Porque 7 anos eles plantavam e os inimigos vinham e pegavam toda a sua plantação, quando essa plantação estava dando frutos. E então Gideão, para que não acontecesse isso novamente, ele vai para o lagar, que era um lugar de pisar as uvas, um lugar de alegria, um lugar de contentamento, um lugar de festa, onde eles pisavam as uvas e viam o suco saindo daquelas uvas. Gideão estava ali nesse lugar, mas ele não pisava uvas, ele estava fazendo o que o vento fazia com o trigo. Ele levou todo o trigo para dentro daquele lagar e ele descascava o trigo, ao invés de estar deixando o próprio vento fazer isso. Ele estava fazendo a coisa certa, mas ele estava no lugar errado. Mas o Senhor encontra, pode deixar. O Senhor encontra Gideão nesse lugar. E a palavra diz que o anjo do Senhor aparece para ele e fala: valente. Ele fala: eu valente? Eu sou o menor da minha família e o meu clã é o menor de todas as tribos. Obrigado. Como eu valente? E o Senhor levanta ali um homem guerreiro, um homem poderoso. O Senhor
deixa Gideão com 300 homens de guerra contra uma multidão incontável de inimigos. E ele com seus 300 homens vence aquela batalha. E ele vence Baal, dá o nome dele. Então o Senhor troca o nome dele de Gideão para Jerubaal, aquele que venceu Baal. E nós vemos aqui no capítulo 9 Abimeleque, um dos filhos de Gideão. E é triste olhar para essa história e ver que Abimeleque foi levantado, o filho daquele que foi um homem importante para a nação de Israel, agora se perde na sua soberba e se perde na sua ganância. O que o Senhor ministra para nós nessa manhã, através da vida de Abimeleque, que se levanta e manipula uma situação para que ele pudesse tomar vantagem ou tirar vantagem e ocupar um lugar de rei sozinho, sem dividir aquilo com ninguém, matando seus irmãos. Meus irmãos, nós olhamos para essa história e vemos essa matança, e vemos essa manipulação, e vemos toda a leviandade de Abimeleque, e nós julgamos Abimeleque. Mas quando eu olho para isso, eu choro, porque muitas situações que nós encontramos na palavra, nós julgamos, e nós não nos damos conta de que somos muitas vezes iguais. Eu não estou dizendo que você é um matador ou que você é um assassino. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Mas quantas são as situações que nós manipulamos? Quantas são as situações que nós damos um jeitinho para nos favorecer? Quantas são as situações em que, ao invés de nós deixarmos o Senhor ser Deus da nossa vida e permitir que Ele nos leve para um curso normal, em processos que Ele nos coloca para nós crescermos espiritualmente, nós apenas burlamos o processo e damos um passo largo e queremos já estar lá na frente porque nós não suportamos os processos do Senhor. A manipulação é algo maligno, que não é do Senhor. Nós precisamos nos atentar. Às vezes nós olhamos para as histórias da palavra, vemos, por exemplo, o povo que saiu, estava cativo no Egito. Deus levanta Moisés, de uma história totalmente de milagre, improvável. Moisés se levanta e liberta aquele povo, leva o povo para o deserto, a caminho de Canaã. E o povo tinha tudo, o povo estava livre, o povo caminhava para a promessa, mas o povo começa a murmurar, começa a reclamar, começa a ficar insatisfeito com a situação. E nós olhamos e falamos: que povo mais ingrato, que povo mais soberbo, meu Deus. Agora reflita, se fosse eu ou se fosse você, será que nós também não estaríamos na mesma situação? Será que nós também não estaríamos murmurando, reclamando, insatisfeitos? Nós precisamos olhar para a palavra e entender o ensinamento, e a palavra é formidável, porque ela não esconde as coisas ruins. Por quê? Porque fala a respeito das nossas vidas, fala a respeito do ser humano, que é um ser caído. E hoje, na era da informação, nós olhamos as redes sociais e nós vemos tantas coisas lindas e perfeitas. Esses dias a gente estava vindo para cá, né, Jesus? E ali na avenida tinha uma moça correndo, só que ela estava correndo com o celular assim, filmando ela correndo. Aí ela deu uns 10 passos, parou, desligou o celular e foi assim. O que será que ela postou? Eu não sei, eu não vou julgar. Mas eu imagino que ela postou a corridinha de 10 passos e falou: tá pago. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso.
A Gesa já contou aqui que uma amiga de trabalho chegou nela e falou: eu estou depressiva. Por quê? Porque eu olho o Facebook de todo mundo, está todo mundo feliz, só eu sou triste. Meus irmãos, isso é uma fachada, isso é um engano. Então, onde estaríamos nós se estivéssemos no meio do povo? Estaríamos andando com aquele batalhão que estava à frente, marchando firme rumo à terra prometida? Ou estaríamos no pelotão de trás, junto com os murmuradores que ficaram cansados e começaram até a falar mal daqueles que estavam à frente? Cabe a reflexão. Porque nós não somos super homens, super mulheres. Nós somos seres humanos. E é triste sim ver uma história como essa. Mas é interessante que o verso 5 fala que Jotão, filho menor de Gideão, ficou porque se escondeu. Ele não foi morto. E depois ele denuncia Abimeleque. Então entendo que o Senhor, Ele sempre tem uma saída. O Senhor sempre tem uma solução. Amém. Agora, nós estamos olhando para esse texto e nós não estamos falando de Abimeleque. Nós não estamos falando de Jotão. Nós estamos falando de mim e de você. Quantas são as situações que nós damos um jeitinho? E aí a gente fala coloca o apelido de jeitinho brasileiro, para ficar mais bonito e menos pesado. Queremos levar vantagem em todas as coisas. E quando eu falo queremos, entenda, estou falando da humanidade de uma forma geral. Levar vantagem em tudo. Uma vez uma pessoa chegou em mim, de uma outra cidade, e falou: eu gostaria muito que as minhas filhas estudassem em tal escola, só que é setorizado. Como eu moro num bairro distante, elas não podem estudar nessa escola. Sabe o que eu fiz? A minha mãe mora nesse bairro, então eu coloquei o endereço da minha mãe, como se elas morassem com minha mãe. E elas conseguiram a vaga, contando o testemunho e dando glória a Deus. Mentira! E aí a gente acha que pequenas coisas, está tudo bem, não tem problema, dá para passar. Mentira é mentira. E a palavra fala que o diabo é o pai da mentira. O nosso compromisso é com a verdade. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. Então nós precisamos nos colocar no nosso lugar. Às vezes nós achamos que estamos melhores do que os outros, porque afinal de contas eu jejuo todos os dias, eu oro todos os dias, todas as madrugadas. Afinal de contas eu conheço mais a palavra do que todo mundo. Mas não é isso que Jesus nos ensina. Não é isso que Jesus nos ensina. Quanto mais eu oro, mais eu tenho a percepção do quanto eu sou falho, do quanto eu preciso do Senhor. Quanto mais eu jejuo, mais o Senhor me mostra que eu sou limitado. Quanto mais eu estou na presença do Senhor e quanto mais eu leio a palavra, mais eu tenho convicção de que eu não sou nada sem Ele. Então nós precisamos nos posicionar no sentido de entender quem nós somos e entender que o Senhor nos olha e nos vê pessoas no Espírito, e o Espírito está pronto. Quando o Senhor olha para mim e para você, Ele vê pessoas perfeitas, porque Ele vê o Espírito. Amém. Mas a palavra diz que a carne milita contra o Espírito. E se a carne milita contra o Espírito, há um lado em nós que ainda precisa de conserto. Quando nos convertemos ou mudamos de direção,
não é o nosso espírito que se converte, é a nossa alma. E a nossa alma convertida agora precisa se submeter ao nosso espírito, que está submisso ao Espírito de Deus. Porque senão nós vamos fazer o que vem na cabeça, movidos pelas nossas emoções. E as nossas emoções estão na alma, e a alma é a composição da carne. Deixa a tua alma te conduzir para você ver aonde você vai parar. Mas antes que alguém faça isso, não deixe a sua alma te conduzir, por favor. Porque o final é morte. Nós precisamos depender do Senhor. E aqui eu quero chamar a tua atenção para a gente entender o que é depender do Senhor. Porque às vezes nós relacionamos depender do Senhor com aquilo que nós precisamos. Mas depender do Senhor fala daquilo que nós somos e quem nós temos nos tornado segundo aquilo que o Senhor tem nos entregado. Depender do Senhor é entender que Ele nos chama a aprender dele, que é manso e humilde de coração. Depender do Senhor é entender a vontade dele e ter disposição para fazê-la. Depender do Senhor é entender as Escrituras e ter o cuidado de praticá-la. A nossa casa está sendo construída aonde? E quando eu falo a nossa casa, o óbvio precisa ser falado, né? Quando eu falo a nossa casa, eu estou falando a nossa vida. A nossa história está sendo construída aonde? Sobre um alicerce firme, que Paulo fala que não há outro fundamento que possa ser posto, mas só aquele que já foi posto, que é Jesus Cristo. Ou a nossa casa está sendo construída sobre a areia? Porque a palavra fala que se a nossa casa está sendo construída sobre a rocha, virão ventos e tempestades e a casa não vai cair. Mas se está sendo construída sobre a areia, virão ventos e tempestades e a nossa casa vai cair. Agora, como eu faço se eu não sou pedreiro? Como eu faço se eu não sou construtor? Como eu faço se eu não sei usar uma trena? A palavra fala que aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam serão comparados àquele homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Virão os ventos e as tempestades e a casa não vai cair. Mas aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam serão comparados àquele homem que constrói a sua casa sobre a areia. E virão ventos e tempestades e a sua casa vai ruir. Construir nossa casa sobre a rocha é obedecer a palavra de Deus. E obedecer a palavra de Deus é depender do Senhor em todas as coisas. Depender do Senhor em todas as coisas. Depender do Senhor é o contrário de manipular situações. Depender do Senhor é o contrário de fazer do meu jeito. Depender do Senhor é esperar o tempo dele se cumprir na minha vida, ao invés de eu dar um jeitinho para que as coisas se acelerem. Depender do Senhor é saber esperar Ele realizar a vontade dele em mim no momento que eu estiver pronto, ao invés de eu fazer a minha vontade, não me atentando o que é vontade dele, ou se estou alinhado com o céu e trocando os meus pés pelas mãos e fazendo aquilo que vem à cabeça. Depender do Senhor é saber que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Amém. E isso está dentro de um propósito específico. E não achar que eu vou obedecer a Deus porque tudo está no tempo de Deus. Não, meus irmãos. O tempo de Deus, ele se cumpre na nossa vida quando nós estamos dentro da vontade dele. E usar o tempo de Deus como muleta também é pecado. E falar que no tempo de Deus eu volto para a igreja, no tempo de Deus eu faço a vontade dele, no tempo de Deus as coisas vão acontecer. Não, se você não fizer a sua parte, como eu estou falando desde o começo, o tempo de Deus não virá sobre a nossa vida.
O Cronos, 24 horas, o nosso cronômetro, Cronos no grego, que nós vivemos as 24 horas e dormimos tantas horas, ou não dormimos, não sei. Esse é o nosso tempo, e é cronometrado. Mas o Kairos do Senhor, Ele tem tudo o que nós precisamos disponível para nós vivermos. E por que eu não vivo? Porque eu não respeito e não vivo a vontade do Senhor. Quando eu me coloco debaixo da dependência do Senhor e vivo a submissão a Ele e a sua palavra, o Kairos entra em ação, e tudo que eu preciso vai sendo entregue conforme o Senhor vê que eu estou preparado para receber. Por quê? Por que Deus não entrega tudo o que eu preciso de uma vez só? Porque Ele é Pai, e o Pai quer ver os seus filhos crescerem. Deus não é Deus de longe, Ele é Deus de perto. Deus não é um senhorzinho de barba branca que está lá longe esperando você pecar para castigar você. Mas Ele é um Pai que está perto de você, esperando você se levantar mais uma vez. E está com braços abertos te esperando para você voltar. Amém. O Senhor sente saudades. Sabe o que a palavra fala? Lá em Filipenses. Senhor. Filipenses capítulo 2, verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Para eu ter o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Quero entender isso. Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação, não julgou como manipulação. Jesus não deu um jeitinho, afinal de contas Ele era Deus. Ele podia fazer o que Ele quisesse, Ele não deu um jeitinho. Ele entendeu qual era o propósito e ele foi viver o propósito, se submeteu aos processos do Senhor, ficou 40 dias e 40 noites jejuando num deserto, foi tentado por Satanás, mas não se distraiu. Não se distraiu. Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus não manipulou situações para não sair do trono. Ele entendeu qual era o propósito e ele teve a predisposição em sair do seu trono, se colocar no nosso lugar, viver os sofrimentos que o homem vive e cumprir o seu propósito, que, diga-se de passagem, era morrer em uma cruz injustamente, sofrer tudo que ele sofreu. Ele se humilhou. Ele se humilhou. Domingo passado eu preguei em uma Assembleia de Deus e eu falei sobre Zaqueu. E eu me lembro que Zaqueu subiu em uma árvore para ver Jesus. Mas quando Jesus olha para ele e fala: Zaqueu, desce depressa. O que isso significa? O nome Zaqueu significa purificado. Quando ele olha para Zaqueu, ele não vê um publicano, um enganador, um manipulador. Quando ele olha para Zaqueu, ele não vê uma pessoa que enganava todo mundo, que roubava dinheiro de todos. Ele vê um purificado. Mas como assim? Porque ele vê o Espírito. Quando ele olha para mim e para você, ele não vê os rótulos que colocaram em nós. Quando ele olha para mim e para você, ele não vê os apelidos que colocaram em nós. Quando ele olha para mim e para você, ele não olha os fracassos que nós já tivemos na vida. Mas quando ele olha para mim e para você, ele vê pessoas prontas no Espírito. Porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a carne não é fraca para a gente dar desculpa para pecar. Eu caí mais uma vez porque a carne é fraca. Não, a carne é fraca para fazer as coisas do Espírito. Mas nós temos que fortalecer o Espírito e enfraquecendo a carne cada dia mais.
Zaqueu, purificado, desce depressa, porque hoje convém pousar na tua casa. Desce depressa, para que o homem possa subir, ele precisa descer. Descer depressa é olhar para Jesus e ver que ele se humilhou e se humilhar também. É colocar a cara no pó, se entregando a ele, falando: eu sou dependente do Senhor, faça de mim o que o Senhor quiser. Aí a gente vem no domingo de manhã e canta: eis-me aqui, quero ser usado, então usa-me. Será que nós não estamos cantando da boca para fora? E a próxima tarefa que o Senhor te dá já é motivo para falar: mas isso é demais para mim. Deus está te entregando. Deus está te entregando. Não há nada que Ele te entregue que seja demais para você. Tudo que Ele te entrega, você é capaz. E se não se achar capaz, Ele te capacita. Amém. Desce depressa. Saia desse lugar de soberba, sai desse lugar de orgulho, sai desse lugar de murmuração, sai desse lugar de altivez. Desce depressa. Esteja aos pés da cruz, aos pés de Jesus, na dependência dEle, na dependência total dEle. Meus irmãos, eu não gosto de advogar em causa própria, mas eu preciso falar isso. Se o Senhor estabeleceu pastores, é porque o Senhor chamou a minha vida e a vida da minha esposa para direcionar homens e mulheres. Aí eu dou uma palavra e você fala: ah, isso eu não vou fazer, isso eu não quero fazer. Então você não entendeu o reino. Porque o reino das trevas, o império das trevas, é tão organizado quanto o reino da luz. E há lá uma hierarquia. Não vou falar isso. Mas se você entender que há uma igreja satânica que milita contra a igreja do Senhor, e eles são extremamente submissos à sua liderança, você seria o primeiro a querer se submeter àquilo que o Senhor estabeleceu. Então nós precisamos entender o que é autoridade. Nós precisamos entender o que é ser submisso à autoridade. E eu falo isso com autoridade porque eu sempre fui submisso aos meus líderes. Não está aqui uma pessoa que nunca foi insubmissa, ou murmurou, falou mal dos pastores nos bastidores. Está aqui uma pessoa que sempre foi leal aos seus líderes. Amém. E ser submisso à liderança é ser dependente do Senhor, entendendo que o Senhor estabelece pessoas, estabelece lideranças. O Senhor estabelece pai, estabelece mãe, o Senhor estabelece patrão, o Senhor estabelece líderes, o Senhor estabelece todas as autoridades. Para quê? Para que nós venhamos a nos submeter. Desde o princípio, o Senhor, que é um Deus relacional, Ele não queria ter escrito os 10 mandamentos. Na verdade, o Senhor desde o princípio queria ter relacionamento com o seu povo. Relacionamento com o seu povo. O Senhor desde o princípio queria manter uma intimidade com o seu povo. Mas por causa da rebeldia do povo, o Senhor escreve 10 mandamentos. E as leis são postas e são pesadas para aqueles que não as cumprem. Para aqueles que têm o cuidado de cumprir as leis, elas não são penosas, elas não são pesadas. Elas são proteção. E por que eu estou falando isso? Porque quando nós olhamos para essa história de Abimeleque, nós vemos um homem sem escrúpulos que valorizou muito mais as coisas e o poder do que os seus próprios irmãos. Valorizou muito mais as coisas e o seu status do que os seus próprios irmãos. Valorizou muito mais as coisas e o cargo que ele tinha ou que ele viria a ter do que os seus próprios irmãos. E quantos de nós estamos valorizando muito mais o poder, porque o poder é aquilo que o cargo nos delega.
Quantos de nós estamos valorizando mais as coisas do que os nossos irmãos, do que as pessoas? Nós precisamos amar as pessoas e usar as coisas. Nós estamos muitas vezes usando as pessoas e amando o poder, usando as pessoas e amando as coisas. O Senhor nos ensina. Sabe o que aconteceu com Jesus? Verso 9: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Abimeleque seria naturalmente colocado em uma cadeira de rei, mas ele manipulou uma situação porque não queria dividir o poder com seus irmãos. Aqueles que se humilham na presença do Senhor naturalmente serão colocados aonde o Senhor tem para colocar. A palavra fala que os humilhados serão exaltados. E eu não estou falando unicamente de humilhação. Ah, aquela pessoa me humilhou, você viu o que ela fez comigo? Não é isso. Eu estou falando de você se humilhar na presença do Senhor, de você declarar a dependência ao Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, vale a pena servir um Deus que criou todas as coisas, que é soberano, mas que nos chama pelo nome, que criou todas as coisas, que é soberano, mas que conta os cabelos que existem na nossa cabeça. Ele sabe tudo, mas Ele nos conhece. Ele sabe todas as coisas, e é por isso que Ele sabe o que está passando no seu interior. Que nós possamos aprender com Jesus, que nós possamos também aprender com Abimeleque, que nós possamos nos posicionar como homens e mulheres que temem ao Senhor, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E Tiago fala que se nós tivermos falta de sabedoria, nós temos que pedir a Deus que nos dá deliberadamente. Mas Ele não vai entregar sabedoria para aqueles que não têm temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Temor nos fala de reverência. Reverência nos fala de um respeito profundo. Quem somos nós no reino de Deus? Quem somos nós no reino de Deus? Estamos amando as coisas e usando as pessoas? Será que nós estamos trocando as prioridades? Será que nós estamos deixando de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer? Porque se há uma tendência e uma tentação que nos rodeia, é a tentação da maledicência. E nós queremos aprender com Jesus, declaramos ser cristãos, declaramos ser imitadores de Cristo, mas a primeira oportunidade que nós temos, nós estamos nos lembrando de alguém e falando mal. Nós estamos nos lembrando de alguém e comentando sobre aquela pessoa. Provérbios capítulo 6, verso 16, fala o seguinte: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Primeiro, que ele aborrece: olhos altivos. Olhos altivos. De que forma nós temos olhado para as situações? De que forma nós temos olhado para as pessoas? O olhar altivo não faz parte da vida de Jesus. Nós precisamos aprender com Jesus. Segundo, língua mentirosa. Língua mentirosa. Ah, mas eu não sou mentiroso. Mas muitas vezes nós somos julgadores. E aquele que julga mente.
Por quê? Porque eu acho que fulano de tal, tal. Mentiu. Nem sabe qual é a verdade. Nem sabe o que está realmente acontecendo. E está julgando. E no julgamento há mentira. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. E quando se fala de mãos que derramam sangue inocente, não é só aquele que pega uma faca e enfia nas costas do outro. Mas muitas vezes nós derramamos sangue inocente com as nossas palavras, machucando o outro. Machucando o outro. E a pessoa está sangrando na sua alma, por quê? Porque nós a machucamos. Quarto, coração que trama projetos iníquos. E aqui dá muito bem para a gente falar de coração manipulador. Ah, se eu fizer isso, aquilo, outro, eu vou ter tal resultado. Tramando projetos iníquos. Para se tramar projeto iníquo, eu não preciso estar na iniquidade, mas eu só preciso agir com intenção iníqua, ou seja, com intenção pecaminosa, com intenção de infringir as leis do Senhor. Quinto, pés que se apressam a correr para o mal. Sexto, testemunha falsa que profere mentiras. Vai pensando aí. E o que o Senhor abomina? O que semeia contendas entre irmãos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Se você leva a vida com Deus a sério, você entende o que ele está falando. Semear contendas entre irmãos pode ter um final muito trágico. Muito trágico. Mas graças a Deus que Ele sempre levanta Jotão. E ao levantar Jotão, Ele traz luz a todas as coisas. Nós não seremos enganados e nem confundidos, segundo o agir do soberano, porque Ele vê todas as coisas. Ele vê todas as coisas. Então, o Senhor abomina contenda entre irmãos. E nós vimos na vida de Abimeleque o quão maldoso, acho que até uma palavra leve para Abimeleque, talvez cruel. E quando nós olhamos, esses dias nós fizemos um podcast, eu e o Ed, nós estamos falando do sentido da cruz. E aí a gente começou a falar do sentido da cruz desde Gênesis. Essa semana nós vamos gravar mais um episódio. E quando a gente vê a vida de Caim e Abel, a gente vê que Abel entregou uma oferta agradável ao Senhor. E Caim entregou uma oferta que não foi aceita pelo Senhor. Mas o Senhor não condenou imediatamente. O Senhor estava aguardando Caim melhorar a sua oferta, fazer melhor e entregar para o Senhor, porque o Senhor, nosso Deus, é um Deus de oportunidades. Ele sempre vai nos dar mais uma chance. Ele sempre vai nos dar mais uma oportunidade. Ele sempre vai nos dar mais um respirar. Vamos lá, começa de novo. Até que nós não queiramos mais. E ele dá uma oportunidade para Caim. E Caim não melhora a sua oferta. E Caim corre no erro. E Caim mata o seu irmão. Então o que eu entendo aqui é que todas as oportunidades que o Senhor nos dá, se nós não abraçarmos e não fizermos segundo o que Ele está falando, o próximo passo é matar o nosso irmão. O próximo passo é matar o nosso irmão. Assim como fez Abimeleque. Nós precisamos entender o que o Senhor está nos proporcionando para nós vivermos a oportunidade que Ele está nos dando de nos quebrantarmos e nos humilharmos, melhorando a nossa oferta a Ele e não incorrermos em matar o nosso irmão. Porque matar o nosso irmão não diz respeito a derramar sangue físico, mas principalmente
aquilo que nós estamos falando. Ah, mas eu não falei nada para a pessoa. Pois é, o mundo espiritual não tem limite geográfico. O mundo espiritual não tem barreiras. Se você está na sua casa falando mal do seu irmão, o seu irmão está sofrendo os golpes na casa dele. Esse é o mundo espiritual. Se você está falando mal ou julgando o seu irmão, aonde quer que você esteja, você está incorrendo num erro terrível que o Senhor abomina no mundo espiritual. E essas pessoas estão sentindo um peso, uma tristeza, uma mágoa, uma dor. E não sabe por quê? Porque tem oração contrária, porque tem palavras contrárias, porque tem maledicência, porque tem peso de palavras. Por isso, meus irmãos, abra sua boca para edificar. E a nossa boca fala aquilo que o nosso coração está cheio. Não é isso? Amém. Filipenses capítulo 4, o verso 8 fala assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, porque tudo que ocupa o nosso pensamento é o que vai sair da nossa boca. Você só fala o que você pensa. Eu falei sem pensar. Não, passou pelo filtro do seu pensamento. Você pode ter falado sem refletir, mas o que ocupa o nosso pensamento é o que sai da nossa boca. Então nós precisamos ocupar os nossos pensamentos. E a nossa mente é um campo de batalha. Ontem eu falei para Geza, eu preciso repreender o mal, você precisa orar por mim, porque em todo o tempo, alguns dias, eu começo a cantarolar músicas que quando eu tinha um grupo de pagode, lá nos anos 2000, começo a cantarolar e eu me dou conta que eu estou... Mas não é qualquer música, é música pesada. E eu falo, está repreendido esse pensamento em nome de Jesus. E de repente eu estou lá. E nós precisamos entender que a nossa mente é um campo de batalhas. E se a nossa mente não ocupar aquilo que for bom, aquilo que for puro, aquilo que for honesto, aquilo que for justo, aquilo que for de boa fama, aquilo que for louvável, fatalmente nós vamos sentar em uma cadeira de juiz. Abimeleque sentou em uma cadeira, sentou em um trono que ele manipulou para estar lá. E nós? Qual é a cadeira que nós temos ocupado? Uma cadeira de eternos aprendizes daquele que pode nos ensinar, o nosso mestre Jesus, ou uma cadeira de juiz que nos coloca acima de outras pessoas e julgam a causa de todo mundo? Uma cadeira que nos leva à humildade, à humilhação, ao humus, à terra, à cara no pó, porque se há um lugar alto que o homem pode chegar, é com a cara no pó, é de joelhos no chão. Nosso maior sucesso está aos pés da cruz. Amém. Tem uma música que fala, né? Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, se orar e mudar os seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Esse é o nosso Deus, o Deus que espera um quebrantamento de coração, uma humilhação diante dele, para que nós possamos ver o Senhor realizar a obra dele na nossa vida e através da nossa vida. O que você está vivendo hoje é o que o Senhor tem entregado nas suas mãos. Ou o que você está vivendo hoje é a fuga daquilo que você não aceitou como tarefa do Senhor. Se você entende que você está fazendo a vontade do Pai, não será penoso. Por quê? Porque a missão que Ele nos entrega vem carregada de recursos.
os recursos estão dentro do propósito. E se essa missão de vida que você carrega tem sido pesada demais, se humilhe na presença dele. Se humilhe na presença dele. O nosso Deus é um Deus de relacionamentos. E Ele não quer que eu mate os meus irmãos. Assim como o pai do filho pródigo estava esperando de braços abertos, assim o Senhor nos espera de braços abertos. Só que nós precisamos tomar cuidado para não sermos o irmão mais velho. E quando o irmão mais novo voltou, ia haver um banquete, uma festa, porque afinal de contas, o mais novo voltou. E o filho mais velho fica bravo, chateado, bicudo, invejoso, ciumento. Não sejamos o irmão mais velho, mas que nós possamos seguir o exemplo do Pai e receber a todos de braços abertos, para a glória do nome do Senhor. O nosso Deus é um Deus relacional. Ele prioriza aquilo que tem valor eterno. E o que tem valor eterno são pessoas.